Signore Cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato, Senhores cardeais, venerados Cari irmãos fratelli do e episcopado, queridos irmãos e la irmãs, solennità odierna di Cristo Re a dell'universo solenidade de hoje de Cristo Rei do Universo, que é a coroação do ano litúrgico, se enriquece do acolhimento do Colégio Cardinalício de 6 novos membros, que, segundo a tradição, eu convidei para celebrar comigo a Eucaristia. A cada um deles eu dirijo minha cordial saudação, agradecendo ao cardeal James Michael Aver pelas palavras que dirigiu a mim em nome de todos. Saúdo a outros, os cardeais e também bispos aqui presentes e também as autoridades distintas, os senhores embaixadores, os sacerdotes, os religiosos e todos os fiéis, especialmente aqueles que vieram das dioceses confiadas à guia pastoral dos novos cardeais. Neste último domingo do ano litúrgico, a Igreja nos convida a celebrar o Senhor Jesus como Rei do Universo. Nos chama a dirigir o nosso olhar para o futuro, o melhor para a profundidade, para a meta última da história, que será o reino definitivo e eterno de Cristo. Ele estava no início, está no início com o Padre quando criou o mundo, e ele está plenamente manifestado a seu senhorio no final dos tempos, quando julgará todos os homens. As três leituras de hoje nos falam deste reino. O texto evangélico que nós ouvimos trata do Evangelho de São João. Jesus se encontra numa situação humilhante, aquela de acusado diante do poder romano. Foi preso, insultado, escarnecido, e agora os seus inimigos esperam que ele tenha a condenação do suplício da cruz. Apresentaram a Pilatos como um que aspira ao poder político, como se dizendo rei dos judeus. O procurador romano faz a sua inquisição e pergunta se ele é o rei dos judeus. Respondendo a esta pergunta, Jesus esclarece a natureza do seu reino e também da sua messianidade, que não é um poder humano, mas amor que serve. Ele afirma que o seu reino não vai absolutamente confundido com qualquer reino político. O meu reino não é deste mundo, não é daqui de baixo. É claro que Jesus não tem nenhuma ambição política. Depois da multiplicação dos pães, as pessoas estão entusiasmadas pelo milagre e querem que ele seja rei para tirar o poder romano e estabelecer assim um novo reino político que seria Estado, que deveria ser considerado como o reino de Deus tão esperado. Mas Jesus sabe que o reino de Deus é de todo outro gênero e não acontece sobre armas e sobre a violência. E é justamente a multiplicação dos pães que torna-se, de um outro lado, sinal da sua messianidade, mas, de outro, também um modo de demonstrar sua atividade. Daquele momento em diante, o caminho para a cruz está cada vez mais claro. No seu supremo ato de amor, resplandecerá o reino prometido, o reino de Deus. Mas a multidão não compreende, está decepcionada, e Jesus se retira sobre a montanha sozinho para rezar, para falar com o Pai. Na narrativa da paixão, nós vemos como os seus discípulos e o povo também pensavam num reino político que deveria acontecer com a ajuda da força.
No Getsemane, Pedro desembainhou a sua espada e iniciou o combate, mas Jesus o tinha parado. Ele não quer ser defendido com armas, mas quer realizar a vontade do Pai até o final e estabelecer o seu reino não com as armas e com a violência, mas com a aparente debilidade do amor que doa a vida. O reino de Deus é um reino completamente diferente daquele terreno. E é por isso que diante de um homem indefeso e frágil, humilhado como Jesus, e também diante de um homem de poder como Pilatos, fica surpreso. Surpreso porque ouve falar de um reino de servidores e coloca a pergunta, que será sempre paradoxal. Então tu és rei? Que rei pode ser um rei naquelas condições? Mas Jesus responde de modo afirmativo: sim, tu dizes, eu sou rei. Por isso eu nasci e pari, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. Jesus fala de rei, de reino, mas a referência não é a dominação, mas a verdade. Pilatos não compreende. Tem um poder que não se obtém com meios humanos, um poder que não responde à lógica do domínio e da força. Jesus veio para revelar e trazer uma nova realeza, aquela de Deus. Veio para dar testemunho da verdade de um Deus que é amor e que quer estabelecer um reino de justiça, de amor e de paz. Quem está aberto ao amor percebe esta proximidade e acolhe com fé para entrar no reino de Deus. Esta perspectiva nós encontramos na primeira leitura que nós ouvimos, quando o profeta Daniel prediz o poder de um misterioso personagem colocado entre o céu e a terra. Eis vindo com as nuvens do céu alguém que se parece com o Filho do Homem, e que ele é apresentado a todo mundo. E lhe foram dados poder, glória e reino. Todos os povos, línguas e nações o serviam, e o seu poder é um poder eterno, que nunca terminará, e o seu reino nunca será destruído. São palavras que projetam um rei que deve dominar de mar a mar até os confins da terra, com um poder absoluto, que nunca será destruído. Esta visão do profeta é uma visão messiânica e é iluminada e encontra a sua realização em Cristo. O poder do verdadeiro Messias é um poder que não termina nunca e que nunca será destruído. Não é aquele do reino das terras, que sobem e que caem, mas é da verdade do amor. Com isso, nós compreendemos como a realidade anunciada por Jesus nas palavras e revelada de modo aberto e explícito diante do procurador romano é a realidade da verdade, a única que dá todas as coisas a sua luz e a sua grandeza. Na segunda leitura, o autor do Apocalipse afirma que também nós participamos da realeza de Cristo, na aclamação daquele que nos ama e que nos livrou dos nossos pecados com o seu sangue. Declara que Cristo fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai.
Também aqui é claro que se trata de um reino fundado sobre a relação com Deus, na verdade, e não de um reino político. Com o seu sacrifício, Jesus nos abriu a estrada para uma relação profunda com Deus. E nós nos tornamos verdadeiros filhos adotivos, tornando-nos participantes da sua realeza sobre o mundo. Ser discípulo de Jesus significa, portanto, não se deixar fascinar pela lógica mundana do mundo do poder, mas levar ao mundo a luz da verdade e do amor de Deus. O autor do Apocalipse aumenta o olhar da segunda vinda de Jesus para julgar os homens e estabelecer para sempre o reino de vida. E nos lembra que a conversão, como resposta da graça divina, é a condição para a instalação deste reino. É um forte convite para todos e para cada um. Converter-se sempre de novo ao reino de Deus, ao senhorio de Deus, da verdade da nossa vida. Nós o invocamos diariamente na oração do Pai Nosso, com as palavras: venha o teu reino. Que significa que seja nosso, para que acolha a humanidade dispersa e sofredora, para que tudo seja submetido ao Pai da misericórdia e do amor. A vós, queridos veneráveis cardeais, que foram criados ontem, está sendo confiada esta responsabilidade, dar testemunho do reino de Deus, a verdade. Isto significa fazer emergir sempre a prioridade de Deus e da sua vontade diante dos interesses do mundo e dos seus poderes. Sejam imitadores de Cristo e, como diante de Pilatos, na situação humilhante descrita pelo Evangelho, que manifestou a sua glória, aquela de amar até a extremidade, dando a própria vida pelas pessoas amadas. Esta é a revelação do reino de Jesus. E para isso, com um único só coração e com uma só alma, nós dizemos: Adveniat regnum tuum. Amém. Venha o teu reino. Amém.